Bom, pessoal, quando a gente fala sobre laudar OCT, tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção quando for fazer essa análise e esse laudo, tá? Eu gosto de primeiro começar com o nervo óptico, tá? Então a gente tem que observar se a data de nascimento do paciente está correto, certo? A gente tem que observar se o sinal está ok no cirro, né, que é o caso desse aparelho, o cirrus. Ele aceita o ideal, né? A partir de 6, pelo menos, 6 de 10 aqui no olho direito e 7 de 10 no olho esquerdo, tá? Quando a gente vai observar o nervo óptico, tá? A gente tem que primeiro olhar para o gráfico de espessura, que mostra a espessura da camada de fibras nervosas peripapilar, RNFL, e o gráfico de desvio, que mostra a região de desvio, ou seja, onde está tendo alteração, onde tem perda da camada de fibras nervosas, certo? O residente, ele costuma olhar só se está verde ou está vermelho, né? Então, claro que estar verde nesse caso é importante, mas a gente tem que fazer uma análise mais criteriosa, né? E não só olhar se está verde ou vermelho. Então, aqui o que a gente observa? Que existe uma espessura boa, tá? Para essa idade aqui, da camada de fibras nervosas peripapilar, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo, né? No mapa de desvio, não existe nenhuma região de desvio, a gente não observa nenhuma região de alteração, de perda da camada de fibras nervosas da retina peripapilar. A gente observa que o nervo está bem centrado no círculo, isso também é muito importante para uma análise correta da camada de fibras nervosas, tá? A gente observa que nos tomogramas, né, no horizontal, no vertical e no circular, que a camada de fibras nervosas está bem delimitada, tá bom? Aqui nesse circular a gente vê bem, né, que a camada de fibras nervosas está entre essas duas linhas vermelhas. Então a gente vê que é um exame que está bem feito, né? Tá ok. Agora a gente vai olhar, tá? Se no gráfico de quadrantes ou de setores de hora de relógio tem alguma alteração. Então, segundo o banco de dados normativo, né, verde, né, está dentro do padrão de normalidade. Então, a gente vê que no olho direito e no olho esquerdo está tudo verdinho, não tem nenhuma região a vermelha ou a amarela, né? Amarela é borderline e vermelho seria alterado, tá? Às vezes, no gráfico de quadrantes, está tudo verdinho, mas quando você vai para o gráfico de setores, em horas de relógio aqui embaixo, tem alguma alteração em alguma das horas dos relógios, né? Então, aqui é dividido em horas de relógio, vai de 12, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e volta para 12. Então, às vezes, tem uma área alterada, tá? Aí, quando tira uma média que vai para os quadrantes, está normal. Mas aqui, no caso, a gente vê que não tem nenhuma alteração, né? Existe um padrão em dupla corcova, né, aqui nessa região que mostra se existe alguma alteração de algum setor, né, ou de algum quadrante da camada de fibras nervosas. Então, aqui tem um padrãozinho de dupla corcova, tá? Tanto as linhas correspondentes ao olho direito, que é a linha contínua, como ao olho esquerdo, que é a linha tracejada, está dentro da faixa verde, né? Que é a faixa do banco de dados normativo, né? Que corresponde à normalidade. Então, pronto. Então, a gente vê que é um gráfico de OCT de nervo normal. Então, vamos laudar, né? Como é que a gente coloca? A gente pode colocar assim: espessura da camada de fibras nervosas da retina peripapilar dentro dos padrões de normalidade em todos os quadrantes avaliados. Espessura média da camada de fibras nervosas de 90. A gente pode colocar 90 micra, né? 90 micra.
ou você pode colocar esse símbolozinho de micrômetros, né? No olho esquerdo, mesma coisa, aí no caso deu 93. A gente pode usar esse símbolo aqui de micrômetros, né? Também é possível. Pronto. E é importante você observar se os olhos têm uma simetria boa, né? Por exemplo, no glaucoma. O glaucoma é uma doença bilateral e assimétrica. Então, muitas vezes a gente observa aqui na simetria do RNFL, né? Que é a camada de fibras nervosas peripapilar, a gente pode observar uma simetria reduzida, né? Ou seja, uma assimetria. Aí fica vermelhinho aqui. Aí, no caso, está verdinho, 90%, está dentro do normal. Você bota simetria de 90%. Ok? Então, aqui o laudo do nervo óptico está feito, tá? Agora nós vamos para o laudo da mácula, né? Quando a gente vai falar de mácula, né? É importante a gente primeiro analisar a estrutura macular, antes de pensar em células ganglionares e tal. Então, primeiro a gente vai analisar a estrutura macular. Aí entra em cena essa parte do exame chamado 5-line raster. Então, aqui ele vai ter 5 linhas, né, que vão mostrar alguma posição da mácula, né? Primeira região da fovéola, né? Você observa bem no centro, e depois você vai observando o resto da fóvea, tá? E ele também pega a região parafoveal e perifoveal também. Então, analisando a região central, o que que a gente observa aqui? A gente observa que é uma retina dentro do normal, não tem espessamento, não tem descolamento, todas as camadas elas estão respeitadas na sua estrutura. Então, a gente observa aqui. Deixa eu apontar aqui para vocês. Então, a gente observa aqui camada de fibras nervosas, tá? Ok. Camada de células ganglionares, plexiforme interna, camada nuclear interna, plexiforme externa, camada nuclear externa, normal. Essa mais fininha, membrana limitante externa. Essa logo abaixo são segmentos internos dos fotoreceptores. Essa branquinha é a união entre os segmentos internos e externos. Essa mais pretinha, segmentos externos, tá? E aqui a gente vê o EPR, tá? E colado no EPR tem uma camadazinha também, mais branquinha, chamada zona de interdigitação. Pronto. E aqui, coroide, né? Embaixo e mais para lá, esclera. Então a gente vê que tem uma estrutura normal essa mácula, né? Então como é que a gente vai fazer o laudo da mácula? Mácula plana com depressão foveal preservada, retina neurosensorial de aspecto usual ou normal, né? Com espessura dentro da normalidade. Ok? No olho esquerdo é a mesma coisa. Vou mostrar a imagem para vocês agora, tá? Olho esquerdo, mesma coisa. Mácula plana, com depressão foveal bem preservada, tá? Retina neurosensorial, que é a retina que fica acima do EPR, né? Retina neurosensorial de aspecto usual e espessura dentro da normalidade. Pronto. Agora é importante a gente analisar a região macular em relação às células ganglionares, né? A gente sabe que no glaucoma o indivíduo perde as células ganglionares, tá? Então, se as células ganglionares morrem,
a camada de fibras nervosas também morre, que a camada de fibras nervosas nada mais é do que os axônios das células ganglionares, tá? Então a gente faz análise das células ganglionares. Quando a gente fala em células ganglionares, a gente coloca assim. Vamos analisar primeiro juntos, né? Então, existe um mapa de espessura, igual no Neve, um mapa de desvio. Então, o mapa de espessura, o normal é ver assim, amarelinho, né? Ou seja, existe uma espessura boa de células ganglionares, elas estão lá, tá? Quando a gente vai para o mapa de desvio, não tem desvio, né? Aqui tem uma coisinha, mas é irrelevante. Quando a gente vai para os setores, todos estão verdes, ou seja, não existe perda. Por isso que não existe desvio, tá? E quando a gente vai para a espessura média, 82 no direito, 84 no esquerdo. Verdinho também dentro da normalidade. E é importante, tá? A gente observar aqui embaixo se também está tudo bem delimitado. Pronto? Então vamos fazer o laudo aqui, né? A gente, como está falando de mácula, a gente mantém, tá, o que a gente falou sobre a mácula e a gente acrescenta a parte de células ganglionares, né? Análise do complexo de células ganglionares. Análise do complexo de células ganglionares mostra espessura média de 82, né, micra dentro dos padrões normais, dentro dos padrões normais na região macular. Aqui, na espessura média da mácula, a gente também pode colocar, tá? Quanto que deu a espessura média da mácula também. Então, existe um gráfico que dá para ver essa espessura também. Vou mostrar para vocês. Então, quando a gente fala da mácula, né, além de observar o cinco-line raster e observar as células ganglionares, tem que observar esse gráfico aqui da espessura da mácula, tá? Então, o que que é o normal? A gente observar aqui na espessura entre a membrana limitante interna e o EPR, tudo verdinho, tá? A gente observa que tanto no olho direito como no olho esquerdo, todos os setores, seja a fovéola, a região parafoveal e a perifoveal, normal, tá? A gente pode acrescentar aqui, ó, retina neurosensorial de aspecto usual com espessura dentro da normalidade. A gente pode colocar aqui espessura média de, no caso no olho direito, 281, né? 281 micra. E você pode fazer a mesma coisa no olho esquerdo. Então você pode fazer a mesma coisa no olho esquerdo, que no caso a espessura média deu 284. Pronto, fizemos o laudo do nervo, fizemos o laudo da mácula, agora vamos fazer a conclusão. Exame compatível com aumento de escavação em ambos os discos ópticos. A gente observa isso aqui, né? 0,61 e 0,63 nos dois olhos. Camada de fibras nervosas com espessura média dentro da normalidade em ambos os olhos. Então, quando eu não observo nenhum desvio, né, tá tudo verdinho, eu vou para a espessura média. Eu vejo que a espessura média está normal nos dois, né? 90 micra e 93 micra. Região macular, com depressão foveal e retina neurosensorial dentro dos padrões de normalidade em ambos os olhos. Análise do complexo de células ganglionares com espessura dentro da normalidade em ambos os olhos. Então, assim a gente conclui o laudo do OCT normal.